podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo ao podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no nosso segundo episódio sobre a melhor Bíblia na língua portuguesa e também no nosso 31º, se formos analisar cronologicamente. Estou aqui mais uma vez com o Pastor Tino. Olá, Pastor Tino. Olá, Wagner. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, pastor, eu vi que esse primeiro episódio está um pouco diferente, né? Nós estamos fornecendo também agora em PDF um questionário para as pessoas preencherem, né? O primeiro episódio desse assunto, a melhor Bíblia na língua portuguesa, já está com a apostila lá para preencherem. E do lado das lacunas tem o lugar exato no áudio ou no vídeo, né, onde eles podem achar as respostas. Então, aproveitem, baixem lá o PDF, né, acompanhem o primeiro episódio para aprender desse assunto tão importante. Amém. Eu recomendo também você que ainda não nos segue, né, no iTunes, pode assinar o nosso canal lá do podcast. Você também pode assinar por feed, se você não utilizar dispositivo da Apple, você utiliza algum Android, você pode também assinar. Ou por YouTube. Também, né? Você pode nos assinar também no canal no YouTube. Ultimamente até temos tido alguns novos assinantes, né, que estão ouvindo nesse novo tema, né? E hoje estamos aqui novamente, né, a convite do Instituto Bíblico Batista Emanuel, em Jundiaí. Estamos ao vivo com toda a turma aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Oi. Estamos numa plateia... Já é tarde já, né? Já está praticamente na última aula, né? Estamos com uma plateia cativa, né? Ninguém faz barulho, ninguém fica conversando. Praticamente um público de teatro aqui, né? Pessoal quietinho, tranquilo. Bom, e para continuarmos, não vamos pegar já do fim do primeiro episódio, né? Vamos entrar com mais um pouco de teoria e depois dar mais alguns exemplos, ou... Nós estamos, de fato, nos exemplos já, porque, como falamos na semana passada, esse assunto sobre a melhor Bíblia se trata de não só um tipo de tradução, mas também o tipo de texto em que é baseada essa tradução. Uhum. Muitos falam, isso não é um assunto importante, tudo é igual, até igrejas as batistas que se chamam fundamentalistas, às vezes, defendem uma posição errada, que nós cremos que é antibíblica, desse assunto, né, do texto bíblico. E falam, mas não é um assunto tão importante, não precisa causar polêmica por causa disso. Os textos não são tão diferentes assim. Nós estamos mostrando, de início aqui, antes de nós entrarmos no porquê cremos que nossa posição é bíblica e por que nós defendemos os textos receptos, né, no grego, o texto masorético no hebraico, por que nós usamos a Bíblia Almeida Corrigida Fiel no português. Primeiro nós vamos comparar os textos um pouco para mostrar que realmente não é a mesma coisa. Afeta a doutrina, sim. Então, é um assunto fundamental. Nós vimos que, na história, bem no começo da igreja, o texto bíblico foi corrompido mesmo. Como Paulo disse que ia acontecer, já estava acontecendo na época dele, por exemplo, e Pedro também, e outros apóstolos. E foi uma mutilação. Homens tiraram das Escrituras, tiraram frases, tiraram palavras, e cada palavra é importante na Bíblia. Você tira uma palavra, pode mudar completamente o significado daquele texto. Doutrina é essencial, cada palavra é importante. Isso nós estamos mostrando, então, por comparar os dois textos. Salmo 11, versículo 3 diz, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sim. E esse é um assunto fundamental. E nós vamos mostrar por alguns trechos aqui, eu não sei se nós vamos terminar todos hoje, eu espero que não seja entediante, mas eu acho que é essencial nós abrirmos as Bíblias, compararmos, vermos o que a Bíblia diz, a pura palavra de Deus diz, o que esses outros textos dizem, para nós não ficarmos despercebidos e acharmos que é uma coisa sem importância. Tem uma duplicidade em pessoas que querem defender o texto crítico, até eu digo no mundo batista fundamentalista, e eles querem dizer, não é tão diferente assim, não afeta a doutrina. Eu falo que é uma duplicidade eles dizerem isso, porque se não afeta a doutrina, por que então eles não ficam com o texto histórico, o texto que é chamado texto tradicional, o texto que foi defendido até a morte pelos crentes, né, pelos séculos, aquele texto que tem a aprovação divina, né, de ser o texto preservado por Deus? Por que eles querem mudar então para outro texto? E esse texto crítico, quando que ele começou
a entrar nas igrejas? Por onde que ele começou? Em que país, basicamente? Começou, como nós falamos mencionamos um pouquinho semana passada, em 1881, com a edição de um texto grego de Westcott e Hort. A gente vai entrar na história disso em outras semanas. Foram descobertos alguns manuscritos muito antigos, que a gente vai falar sobre eles. Nós já falamos dos sináuticos, aqueles vaticanos, pelo Conde Tischendorf e outros, né, que estavam envolvidos naquela época em crítica textual. Esse manuscrito não tem nada a ver com o manuscrito do Mar Morto, por exemplo? Não, o do Mar Morto já seria do Velho Testamento, que afeta o texto masorético. Muitos dos manuscritos do Mar Morto apoiavam o texto masorético, mas tem algumas variações também que entram agora no bolo, que nós não cremos que faz parte das escrituras preservadas de Deus, senão não teriam sumido. Sim. Então essa é outra história. A gente nem vai entrar tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Em 1881 saiu a edição grega, crítica de Westcott e Hort. Depois, anos depois, veio de Nestle Aland e outros. A gente vai falar mais sobre isso depois. Em 81 saiu em grego, então. A primeira versão foi em grego. Isso. Mas aí não foi muito difundido, né? Não, já começou a ser difundido na Europa, Alemanha inicialmente. Mesmo em grego, eles tiveram que já traduzir para o inglês ou com outra língua? Já começaram a traduzir, tanto no alemão. Logo saiu a versão revisada em inglês, baseado nesse texto crítico. Daí começou aos poucos. Não foi uma coisa... E eles mudaram também o texto lentamente. Eles não foram de cara mudando muito, porque eles sabiam que se fizesse uma coisa muito berrante, pessoas iriam reagir inicialmente. Agora, só para entender um pouco. Por exemplo, no Brasil, a gente tinha, antes do texto fiel, né, corrigido fiel, o que a gente tinha antes disso? Bom, primeiro que Almeida, ele traduziu o texto Receptus. Existia o original do Almeida acho que é de 1600 e alguma coisa, né? Tem um original dele, Isso, né? Ele teria seguido o mesmo texto que todos na época da Reforma, que amavam as Escrituras, que queriam colocar as Escrituras na língua vernacular, que é a língua do povo, em todas as línguas do mundo, francês, espanhol, alemão, inglês. E João Ferreira de Almeida, ele traduziu para o português e foi o texto da Reforma, obviamente, foi o texto dos Receptus. E esse texto, tanto em Portugal como no Brasil, foi usado, mas com o tempo a Sociedade Bíblica do Brasil começou a mudar em suas convicções bíblicas, né? Foi desviando da posição tradicional e eles foram introduzindo no texto de Almeida algumas mudanças. Primeiro que saiu atualizado no Brasil, que diz que é baseado no Almeida, mas isso é desonesto, porque não era o texto do Almeida, foi baseado no texto crítico. Então eles utilizam Almeida, mas na verdade não é do Almeida, né? Não é baseado no texto crítico. Pode ser que eles usaram algumas frases que Almeida usou para traduzir o texto dele, mas... Essa que era a minha dúvida, porque Almeida traduziu em 1600 e pouco. Isso. Mas aí o texto crítico surgiu em 1900 e pouco. Então não é uma tradução do Almeida do texto crítico. Não, eles pegaram talvez algumas frases que Almeida usou, mas daí eles colocaram isso no texto crítico, eles basearam no texto crítico. Almeida não usou o texto crítico. É a corrigida que a gente chama, né? Não, atualizada. Atualizada. Mas também a corrigida, que era, eu falo, a Bíblia dos crentes, a Bíblia dos protestantes, a Bíblia dos batistas, né? A Bíblia dos salvos, né? Aqui do Brasil. Pessoas que amavam a palavra de Deus, era a do Almeida, mas depois ficou a chamada corrigida, que era da Sociedade Bíblica do Brasil. Só que essa corrigida foi sendo corrompida pelos anos, com algumas variações, ou eles chamam variantes, do texto crítico. Eles começaram a incorporar algumas coisas, por exemplo, tiraram Deus se manifestou em carne, ficou aquele que se manifestou em carne. 2 Timóteo, né? 1 Timóteo, não sei. 1 Timóteo 3:16, aquele trecho que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ficou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enfim, começou a mudar, já não era o texto dos Receptus. Ainda era melhor a Bíblia em português, era melhor que a atualizada, porque continha mais do texto dos Receptus, ainda era mais pura na língua portuguesa. Quando nós chegamos no Brasil, era a única opção que tinha, é o que nós usamos. Mas graças a Deus pela Sociedade Bíblica Trinitariana, que tem como alvo realmente defender, divulgar, traduzir o texto dos Receptus em todas as línguas. Então o que a Sociedade Bíblica Trinitariana fez foi pegar a Almeida de 1600 do século 17 e praticamente resgatar, né? Resgatar esse texto e publicar. Não fizeram nenhuma alteração em si ali, ou fizeram também? Não, eles resgataram o texto, por isso que eles falam fiel
ao original. Eles tentaram manter o que eles conseguiram, né, do Almeida. Eles até foram para o passado e buscaram, né, textos antigos e passaram por todo o texto para fazer realmente adequar ao texto Septus, que cremos que é o texto preservado de Deus. Então, eu falei, há uma duplicidade na parte daqueles que falam, é praticamente a mesma coisa, não muda a doutrina. Se não muda a doutrina, então por que mudar as Bíblias? Por que não continuar com o que o povo crente do Brasil já conhecia, já usava, já decorou? Por que trazer essa confusão? Mas não é. Tanto que não é que nós vemos as pessoas que originaram esse texto crítico, aqueles que redigiram realmente o texto crítico, eles têm um ódio admitido contra o texto Septus. Então, unitariano seria o que não acredita na Trindade? Isso, exato. E daí nega a divindade de Cristo. Então por isso que o nome é trinitariano, então. Exato. Agora caiu a ficha. Isso. Daí até eu faço uma pergunta para você. Qual versão, de texto estou falando, da Bíblia você acha que os testemunhos de Jeová apoiam e aí aderem? Bom, em primeiro lugar, o crítico pastor ou o que está texto falando dos Septus? testemunhos de Jeová. Se vocês forem procurar alguém no avião para bater alguma coisa, é o pastor Teno. Eu acredito que os testemunhos de Jeová nem é o crítico, né? É um texto pior que o crítico. Não, até, é né? o Que eles crítico. pegaram o crítico e deturparam ainda mais, né? Sim, a tradução deles é completamente uma deturpação, não é uma tradução. É uma aberração. Aquela até. parte de João não Isso. fala que Jesus era o verbo. Mas é baseado no texto crítico. É baseado no crítico, então. Sim, obviamente. É tanto que os testemunhos de Jeová são novos em si, né? Então eles apareceram depois do texto crítico, praticamente. Antes de sair o na texto mesma época, crítico, né? os testemunhos de Jeová pegavam o texto King James, por exemplo, do inglês, que era baseado no texto Septus, e eles rabiscavam. Tem bíblias rabiscadas dos testemunhos de Jeová. Leva alguém a fazer isso, né? Depois que saiu o texto crítico, foi uma beleza para eles. Então, se é realmente tão igual os textos, então por que não continuar com o texto que Deus aprovou e que foi espalhado pelo mundo, que foi usado pelos crentes aqui no Brasil? E a Bíblia católica é o texto crítico também. Sim, agora eles sempre se opuseram, né, à reforma, pessoas colocarem a Bíblia. A Igreja Católica sempre foi contra a palavra de Deus. Sim. Para o povo, não foi? Sim, sempre. Eles matavam pessoas que traziam a Bíblia e colocavam na língua do povo, espalhavam a Bíblia e distribuíam. Eles nem podiam ler a Bíblia. O povo católico, né, romano, eles eram proibidos de lerem a Bíblia ou traduzirem a Bíblia. Então, durante toda a época da Reforma, que homens estavam traduzindo a Bíblia, que era o texto Septus, era a Bíblia dos salvos pelos séculos. Isso nem é tão antigo, né? Eu já ouvi relatos de pequenas cidades que aqui do a Brasil, Igreja Católica, né, proibia de ler a Bíblia, né? Sim. Então, quando saiu o texto crítico, a Igreja Católica adorou. Eles tinham católicos, inclusive, na comitiva de tradução da NVI, por exemplo. A Bíblia, obviamente, que eles apoiam, sim, o texto crítico. Mas vamos ver, então, algumas doutrinas que são realmente afetadas pela mudança de texto. Sim. Primeiro, vamos ver trechos que afetam a doutrina da divindade de Cristo. Você está com a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é baseado no texto Septus. Eu estou aqui com a NVI. E o Steven. Olá, Steven. Boa noite, tudo bem? Steven está com a Bíblia atualizada. Tá? Lembre-se, a NVI que está comigo é baseado no texto crítico, é uma tradução de equivalência dinâmica do texto errado. O Steven está com a atualizada, que é uma tradução formal do texto errado, do texto crítico, e você está com a ACF, que é uma tradução formal, reverente do texto certo, por isso que é chamado Almeida Corrigida e Fiel ao texto original. Basicamente, nesse estudo, nós vamos usar só essas três versões, né? Nós poderíamos ler a linguagem de hoje, mas aí começa... do crítico, né? Mas esses são, dá para você ter uma ideia, e são os principais no nosso meio, digamos assim. Então, Lucas 23, 42. Vamos dar uma passeada pela Bíblia e comparar trechos e ver se realmente se uma palavra muda aqui e ali, não muda a doutrina. Então, Lucas 23, 42. E aqui o pessoal do Instituto também está abrindo, conferindo na Bíblia deles. Sim. Que deve ser a ACF, né? Todos estão fazendo joia, né? Todas as ACF aqui, senão estão expulsos do Instituto. Com certeza. Lucas 23 e 42. Eu vou ler a NVI. Conferem aí na ACF. Então ele disse, está falando do ladrão na cruz.
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tá igual? A CF tá. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, tirou um título de Jesus, Senhor. Sim. Nós estamos falando da divindade de Cristo. Na atualizada está a mesma coisa, que é Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tem muitos trechos em que tira o nome Senhor de Jesus ou separa Cristo de Jesus. Tem razões por isso. Tem que lembra que nós falamos semana passada que o texto crítico é também chamado, tem outro nome, chamado texto? Vocês lembram? Alexandrino? Alexandrino. Por quê? Que veio da região de Alexandria, no Egito. Esse foi o berço de todo tipo de heresia, principalmente um chamado gnosticismo. Havia muitas seitas com essa linha de pensamento chamado gnosticismo. E nós não vamos entrar em detalhes sobre tudo isso, mas obviamente eles negavam a divindade de Cristo. Eles negavam, por exemplo, que Jesus era Deus. Eles falavam que ele era um homem especial, um homem até melhor que outros homens, mas não Deus. E que ele foi, no batismo dele, esse era uma das linhas de gnosticismo, chamado adocionismo. Ele foi adotado como filho de Deus no batismo dele. O Espírito de Cristo veio sobre ele. Então, nesse ponto, ele tinha o Espírito de Deus, mas ele não era Deus em si. E isso foi até a cruz. Daí, na cruz, Cristo saiu de Jesus. E só Jesus foi crucificado. Tá entendendo? Então, confuso, né? Isso é bem confuso. O gnosticismo é muito complicado. Como se fosse um tipo de Espírito Santo em sanção, alguma coisa assim? Parece uma coisa. Mas é mais complicado que isso, porque gnosticismo era, lembre-se, gnosis quer dizer conhecimento. Então, eles tinham conhecimento mais profundo que outras pessoas. Eles acreditavam que tudo que era físico era mal e tudo que era espiritual era bom. Então, tinha várias linhas no gnosticismo. Alguns seguiam uma linha muito ascética e nem casavam, e outra linha era promíscua. Então, tinha muitas heresias, tem muitos falsos ensinadores naquela região. Então, muitas dessas corrupções, essas mudanças no texto bíblico, foi de pessoas daquela região que foram mexendo aqui, mexendo ali, quando copiavam, deixavam uma palavra fora aqui. E isso foi juntando naquela região de Alexandria. E juntaram esse texto, chamado texto crítico. Cremos que é um texto corrompido. E a gente percebe isso pelos tipos de mudanças que foram feitas. Então, quando várias vezes remove Cristo de Jesus, então só fica ou Jesus ou Cristo. E outras mudanças assim. Esse é um exemplo. Senhor. Ele não falou Senhor, falou Jesus. Vai para agora João 1, 27. Ok, eu vou ler na NVI, texto crítico. João Batista está falando de Jesus, ele falou no versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Estava falando de Jesus. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tá igual? Aí ele tira que Jesus é Deus, né? Porque também fala que é antes de mim, né? Exatamente. É uma frase muito importante. Que é antes de mim. João Batista, na verdade, fisicamente nasceu antes de Jesus. Sim. Seria mais velho na carne. Mas Jesus era antes dele. É uma grande declaração da divindade de Cristo. Daí você fala, mas no texto crítico não dá para provar que Jesus é Deus? Dá. Por isso que nós falamos, na providência divina, ele não permitiu que o texto fosse corrompido a tal ponto, até o texto errado, né? O texto corrompido, que perdeu as doutrinas principais. Só que é muito mais fácil, muito mais completo, muito mais poderoso defender a doutrina no texto certo, obviamente. Você tira essas declarações tão importantes da divindade de Cristo. E o problema é que gera dúvidas, né? Porque alguém vê que não tem essa parte, que não tem nos melhores manuscritos, mas será que tudo, então, tinha mesmo nos melhores manuscritos, ou eles acrescentaram, não sabem? Ou será que vai sair um outro manuscrito que vai mudar alguma coisa no futuro? Menor ainda, né? Mais antigo ainda. 2 linhas daqui a pouco vai surgir, né? Se você não crê que Deus preservou as Escrituras, e nós vamos falar como Ele preservou, nós não entramos em detalhes, biblicamente falando, como nós sabemos que Ele preservou, como Ele preservou. Deus não deixou a gente no escuro, pensando, como será que Ele preservou? Será que foi lá no deserto de Sinai? Será que foi no Vaticano? Não foi assim que Deus preservou as Escrituras. A gente vai ver biblicamente como Deus preservou. A nossa posição é uma posição de fé,
mas tem base para isso. É baseado na Bíblia, baseado na história. É uma posição firme. Acredito que ele preservou a palavra dele do mesmo jeito que ele preservou a igreja dele, através de homens fiéis, né? Isso, e de igrejas, a gente vai falar exatamente como ele preservou a palavra dele, mas no futuro. Nesse momento nós só estamos mostrando que não é igual, não é a mesma coisa, não é isso, não é essa a importância. Nós vamos lutar pelo texto certo, como homens morreram pelo texto bíblico. Vai para agora João 3,13. João 3,13, eu vou ler aqui na NVI. Jesus está falando aqui com Nicodemos, e ele disse sobre ele mesmo: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O que faltou aí? Bom, aqui na ACF tá, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí dá a ideia também de Jesus ser Deus e ser onipresente, né? Exato. Tira essa parte, né? Que está no céu. Como que Jesus podia estar conversando com Nicodemos e ele está no céu? Só se ele for Deus. Sim. Então, mais uma declaração grandiosa da divindade de Cristo que foi arrancado do texto crítico. João 6,69. Eu estou aqui na NVI. Jesus perguntou para os discípulos: quereis vós também retirar-vos? Daí Pedro respondeu no versículo 68, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Daí, no versículo 69, eu vou ler aqui na NVI. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tá igual? Na ACF? Não. Tirou uns 2 títulos aí. Que ele chamou Jesus no texto? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Falando mais uma declaração da divindade de Cristo. Declaração de fé de Pedro na divindade de Cristo Jesus. Sim. Tu és o Santo de Deus. Eu posso falar, você é um santo homem de Deus. Elias era um santo homem de Deus. A única vez que Jesus é chamado no texto tradicional, no texto dos Receptos, de o Santo de Deus, é em Marcos 1, 24 e Lucas 4, 34. Ele foi chamado disso por demônios. Entendeu? Esse não era um título de Jesus. Mas o Filho de Deus, sim, era um título divino de Cristo. Sim. Agora vai para João 8, 59. Só no livro. João é um livro muito importante, porque João não foi justamente escrito para provar que Jesus era o Filho de Deus e para que crendo nele tenhais vida no seu nome. Então é um livro muito importante para mostrar a divindade de Cristo. João 8, 59. Eu vou ler aqui na NVI, texto crítico. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Foi isso que ele fez? Não, ele ocultou-se, né? E saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eu não sei como Jesus fez isso, mas foi uma coisa miraculosa. Sim. Jesus passou pelo meio deles. Obviamente foi um milagre. Então aqui eles tiraram esse milagre. Aqui na NVI, e como que está aí na atualizada, Steven? Mesma coisa. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Tá vendo? É o texto crítico também. No texto crítico, Jesus só se escondeu, ficou escondidinho lá. Deus na carne, né, todo poderoso, lá escondidinho lá, com medo, no templo. Sim. E nem sei como ele se escondeu lá. Todo mundo procurando matar ele. Ele saiu pelo meio deles. Foi um milagre. Mais uma vez, tirando do poder de Jesus, né, da divindade dele. João 10, 14 e 15. Esse é um pouco técnico, mas cada palavra é importante na Bíblia. Porque Jesus conhece o Pai, o Filho conhece o Pai, e o Pai conhece o Filho. Eles são 2 pessoas da Trindade, da Triunidade de Deus. E nós conhecemos Jesus, mas não da mesma forma que Jesus conhece o Pai. Ele é Deus. Sim. Então a intimidade, o conhecimento que o Pai tem com o Filho não se compara ao nosso conhecimento de Jesus. E no texto correto, no texto Receptos, isso fica claro pelo palavreado. Veja aqui, João 10, 14 a 15. Eu vou ler o texto errado, NVI. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que mudou aí? Talvez na parte e das minhas sou conhecido. Exato. Por quê? Nós conhecemos Jesus, mas não da mesma forma que ele conhece o Pai e o Pai conhece Jesus. Sim. E no nosso texto, que é o texto correto, você vê essa diferença. Ele diz, conheço as minhas ovelhas
e das minhas sou conhecido. Interessante que dos 1000 manuscritos gregos que tem esse versículo, 996 tem o texto como nosso, ACF. E das minhas sou conhecida. Só 4 textos. O Aleph, que é o chamado Sináuticos, o B, que é do Vaticano, e mais 2. Eles mudaram nessas Bíblias. Que coisa terrível. Atos 20 e 28. Já estamos agora saindo dos Evangelhos. Atos 20 e 28. E hoje a maioria dos textos é tudo baseado no crítico, né? Sim. Você não tem mais quase Bíblias baseadas. Não, só a Trinitariana, em português, que é Almeida Corrigida fiel aos textos originais, a King James no inglês, daí tem no espanhol, tem no alemão, que é de Lutero, mas tem que ser o que foi traduzido mesmo. Tem as versões novas de Lutero, igual tem o de Almeida agora, que é da atualizada. Eles têm também na Alemanha, tem na Espanha, que é a Reina Valéria. Aliás, em todas as línguas principais do mundo tem o texto Seceptus, que foi o texto que foi traduzido pelo mundo todo. E hoje em dia as novas versões são todas baseadas no texto crítico. Atos 20 e 28. Paulo disse para eles cuidarem, os pastores, ele disse, eu vou ler a NVI, cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja do Senhor, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí mudou, né? Senhor e Deus, né? O que diz na ACF? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque as seitas, como por exemplo o Testemunho de Jeová, eles até vão falar, Jesus era Senhor, mas não Deus. Eles tentam fazer essa diferença que é falsa, não existe essa distinção na Bíblia, o Senhor é Deus, mas nota aqui, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse versículo diz que Deus derramou o seu sangue por nós. Sim. Como que Deus derramou o seu sangue por nós? É em Cristo Jesus. Sim. Então é mais uma afirmação da divindade de Cristo, aqui que foi tirado do texto crítico. Romanos 9, versículo 5. Na NVI diz assim, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Fala, então é igual. É igual, só que na nota do rodapé diz, ou Cristo, que é sobre tudo, seja Deus louvado para sempre. Quer dizer, a ACF diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esse é Jesus. Esse é um versículo tão importante que os unitarianos disseram no passado que se pudesse mudar 2 versículos na Bíblia, iria destruir a doutrina da divindade, que não é verdade. Em outros lugares da Bíblia você prova isso. Mas os 2 versículos eram Romanos 9:5 e 1 Timóteo 3:16. E os 2 que são mexidos no texto crítico. Eles tentam mexer, né? Essa nota do rodapé faz o quê? Joga dúvidas. Sim. Se você está com uma Bíblia lá, daí você olha lá no rodapé. Ou, que seria uma variação aqui, talvez, Cristo que é sobre tudo, seja Deus louvado para sempre. Então você vai falar, bom, pode ser que esse texto, ainda mais se você for um herege ou querendo seguir falsa doutrina, fala, vou seguir essa variação aqui. Aí põe dúvida sobre o texto. Obviamente. Romanos 14, versículo 10. Antes de vocês olharem para Romanos 14, 10, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Instituto, para você, Wagner. Sim. Todos nós havemos de comparecer ante o quê? Tribunal de Cristo. O tribunal, de acordo com a NVI, o tribunal de Deus. Vai para Romanos 14, 10, eu vou ler a NVI. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. O que diz a ACF? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. De Cristo. Por que eles mudaram Cristo para Deus? Porque o versículo 12 prova que Jesus, a quem daremos conta, é Deus. Diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sim. Ok, esse é um dos principais. Inclusive, toda vez que eu pego uma Bíblia em qualquer língua, se for em espanhol, alguém me deu uma Bíblia em espanhol uma vez,
Alguém me deu uma Bíblia muito antiga do Brasil, não sabia exatamente qual versão que era. Eu vou direto para esse versículo aqui, para ver se é do texto Receptus ou do texto crítico. E é 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Então, vamos fazer diferente. Você começa lendo o ACF. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, vistos dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ok? Qual que é o grande mistério da piedade? Deus se manifestar em carne. Isso, Deus se manifestou em carne. Sim. Agora eu vou ler a NVI. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele apareceu em um corpo. Né? Primeiro, é em carne. Para falar um corpo, os espíritos gostariam disso, né? Porque os espíritos têm vários tipos de corpo, não sei mais o que. É em carne. Ele se encarnou, ele virou humano, né? Sim. Então já é uma tradução fraca. Poderia ser um corpo celestial também, né? Uma estrela. Tudo. Obviamente teria falsos... Esse caso nem é o texto, é a forma que eles resolveram traduzir esse trecho. Agora, o Steven, por exemplo, está com a atualizada, que é uma tradução melhor, mas do texto errado. Pode ler para nós, por favor, Steven. 1 Timóteo 3,16, na atualizada. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, é uma tradução, falou carne, mas do texto errado. Aquele que foi manifestado. Isso é mistério do quê? O que isso prova? Como que isso seria um grande mistério da piedade? Ele se manifestou em carne. Quem? Eu? Wagner se manifestou em carne. Que grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Esse é o mistério da piedade. Sim. O que é incrível nisso? Primeiro que 98% dos manuscritos gregos, a grande maioria, né, que tem esse versículo, está lá, Deus. Só alguns poucos mesmo da linha alexandrina tem essa variação. Todos os lecionários, a gente vai falar sobre isso depois, tem Deus. A maioria dos unciais, enfim, a maioria dos textos gregos espalhados por todo o mundo Deus se manifestou em carne. E eles resolveram colocar ele se manifestou em carne. E o que é incrível, só para vocês notarem a importância da preservação e como Deus é grande, o que foi preservado nesse caso é uma linha. A palavra Deus nesse versículo era uma abreviação que eles usavam, era chamado uma nomina sacra. É um nome sagrado, que era só 2 letras. Então, pensa na letra teta no grego, e tem uma linha aqui no meio. Então, tirando aquela linhazinha no meio, ficou ele. E com aquela linha, ficou a nomina sacra, Deus. E todos os manuscritos têm essa linha. Só para você notar a importância, quando Jesus disse, nem um J, nem um tio se perderia da sua palavra. Então, Deus preservou essa linhazinha, e é para estar lá, e é Deus realmente que se manifestou na carne. Além disso, nós não vamos entrar nisso, mas até tem uma razão gramatical que exige que seja Deus. Não cabe ele, aquele. Eles forçam esse texto para não colocar Deus. É incrível. Para mostrar o desprezo realmente que tem para a divindade de Cristo. Aqueles que redigiram esse texto, né, crítico. Judas 4. Estamos chegando para o fim agora da Bíblia, então falta só mais 2 versículos que nós vamos ver hoje. Judas 4. Está falando de falsos mestres, aí diz, estes são ímpios. Estou na segunda parte de Judas 4. E transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que diz a ACF a partir de homens ímpios? Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E aqui no texto crítico eles colocam, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Está vendo? Mais uma declaração da divindade de Cristo que foi retirado. Fala uma coisa, Wagner, você acha que isso foi sem querer ou foi por acaso que isso aconteceu? Tenho certeza que não é por acaso, não.
Esses são corrupções deliberadas contra o texto bíblico certo e correto, né, que nós vemos espalhado por todo mundo, que é o texto preservado, o texto receptos. O melhor modo de você alterar alguma coisa, né? Vocês não iam chegar e excluir o livro de João inteiro. Sumiu o João. E nem acrescentar um versículo que nunca existiu antes, mas mexendo assim, retirando uma palavra aqui, né, uma frase ali. Palavras-chave, né? Não, quer dizer, não pode tirar nada, né? Mas são palavras chaves mesmo. Né? E você concorda até com muitos batistas que falam que não muda tanto de um trecho para o outro? Eu nem concordo que eles usem o nome de Batista para começar, né? Mas não concordo então também, por isso que, infelizmente, quando você conhece a verdade, é difícil ficar quieto sobre isso, né? É algo que eu creio que Deus preservou a palavra dele, que é a pura palavra de Deus. E pessoas falam, não, pode ser qualquer texto, vocês estão causando polêmica à toa, vocês estão dividindo as igrejas. Não, nós não estamos dividindo, eles estão dividindo com o texto corrompido. Sim. Último versículo, Apocalipse 1, 8 e 11. Na NVI diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois no versículo 11 diz, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Então, é quase a mesma coisa. Mas se você agora for para a ACF, você vai ver que diz assim, eu sou o alfa e o ômega. O quê? O princípio e o fim. O princípio e o fim, que foi tirado do crítico. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois tem o versículo 9, o versículo 10. Depois, no versículo 11, que dizia... Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, isso foi tirado do crítico. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Nós sabemos que é Jesus que disse essas palavras para as 7 igrejas, mas no texto crítico, essa ligação com o alfa e o ômega lá no começo, com aquele que está falando no versículo 11, fica um pouco vago. Sim. Você não percebe que é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro falando, com certeza, né? É verdade. Então, mais uma vez, mas é uma frasezinha, dá para você entender. Não, mas nós estamos falando da palavra de Deus. Nós temos que ter reverência, como o salmista disse, tremer, né, pelas palavras de Deus. E se Deus colocou as palavras ali, quem somos nós para achar que pode tirar, né? Vou tirar aquilo ali. O que diz Apocalipse? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Acho que é por isso que então que eles retiram, né? Que eles leram aqui, pensando, não vou acrescentar nada, vou só ficar tirando só. Mas leia o próximo. Aí sim. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Não é brincadeira mexer com as palavras de Deus. É sério. E ele zela por sua palavra, ele preservou a sua palavra. Nós vamos conseguir, acho que a semana que vem vamos ter que ver mais versículos, porque não é só a doutrina da divindade, tem a doutrina da salvação, separação também, né? Da separação, tem muitas outras doutrinas que são mexidas, né, com esse texto corrompido. Não é brincadeira, Wagner, é coisa séria. Ainda bem que nós não somos tradutores da Bíblia, já pensou? A responsabilidade de você estar traduzindo a palavra de Deus. E quem fazia na época da Reforma, aqueles que faziam isso, e não só na época da Reforma, no passado, eles faziam com grande reverência, muito respeito, muita preocupação em fazer, em primeiro averiguar que realmente eram as palavras que eles criam, que eram as palavras preservadas pela fé dos santos através dos séculos, e também uma tradução respeitosa e levando em consideração tudo que Deus disse. Era muito sério, muito importante. Verdade. E uma dúvida também, estava falando das traduções. Nós cremos que... Qual que é a diferença entre o que é inspirado e o que é tradução? A tradução não é inspirada, né? Nós vamos falar tudo disso em detalhes mais para frente. Mas só para ficar claro agora de início. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Inspiração e preservação. Inspiração é nas autógrafas, é nas originais. Foi o que Deus deu para Paulo, Pedro, João, né, os escritores originais das escrituras, na língua grega, aramaica, hebraico, né? Essa inspiração foi original, foi inspirado nas línguas originais. Isso é uma coisa. Esse texto que Deus inspirou, ele preservou,
Obviamente, essas duas doutrinas andam juntas. Deus inspirou suas palavras para nós vivermos delas, para nós sabermos como viver, para termos a salvação, mas elas se perderam. Ele não conseguiu segurar essas palavras, mas lá no começo eram inspiradas. Não, vai junto. Se ele inspirou, ele preservou. E também tem declarações claras da Bíblia dizendo que Deus prometeu preservar sua palavra. Sim. Até o fim. E quando nós falamos de tradução, nós não cremos, não existe nenhuma base bíblica para dizer que uma tradução é inspirada. Não. O que é inspirado é original. Esse é o texto que Deus deu inspirado. O que nós temos, por exemplo, na ASF, na Corrigida e Fiel, é uma boa tradução, uma tradução fiel, uma tradução formal, respeitosa do texto correto, que é o texto grego, né? Que é o texto Receptus. É o texto grego, o texto Receptus do Novo Testamento que é inspirado e que foi preservado. Sim. Né? E nós temos uma boa tradução desse texto em português através da Trinitariana. Sim, mas a tradução não é inspirada. O que é inspirado é o texto original. Nós estamos até mostrando nos exemplos que o que nós temos é a melhor tradução, né? Isso. É isso que nós estamos passando aqui, não que seja inspirada. A melhor tradução do texto preservado de Deus no texto dos Receptus. Sim. Então podemos dizer que temos as verdadeiras palavras de Deus na língua portuguesa. Entendi. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado desse episódio. E na próxima semana nós continuaremos neste assunto tão importante, né, para todas as igrejas, né, que possam ouvir esse podcast. Bem. Muito obrigado, pastor Tino. Obrigado, Wagner. E até a próxima semana.